de certa forma, as empresas crescem e enriquecem, né, a custas, né, da sociedade, né, dos consumidores. E o McDonald's, eu também me recordo que ele foi muito massacrado, porque não sei se você sabe, mas... Geralmente, quando é assim, se faz um grande trabalho de exposição disso. Do tipo, a entrega de brinquedos no Natal, filmar, tirar foto... A gente faz um grande evento, e o resto do ano não acontece nada. Bem-vindos ao B2 Talks. Hoje falaremos sobre marketing de causa e comigo aqui para falar desse tema maravilhoso, Bruno Munhão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2 Talks. E para começar, vamos ler aquela famosa frase, né, que a gente sempre inicia, uma frase que é especial, hoje de Philip Kotler, nosso pai do marketing. As marcas que abraçam as causas autênticas e relevantes demonstram seu compromisso social e ambiental, e isso ressoa com os consumidores. Muito legal. Abraçar as causas sociais e ambientais pode gerar ainda mais proximidade com o seu cliente. E isso é verdade, né? Quando a gente analisa as grandes marcas que fizeram um apoio social, que tiveram alguma inclinação para cuidar dessa parte de responsabilidade empresarial, hoje chamado de negócio social, né, que foi evoluindo. O ESG hoje. E o famoso ESG. Tudo isso faz parte, né, de um ecossistema da empresa que ela tem um compromisso não só com seus clientes, com seus fornecedores, mas também com a comunidade e o ambiente que ela vive. Né? Eu até ouvi você comentando antes do podcast do início, né? Você estava até pesquisando sobre isso, sim, né? Quando começou essa questão do marketing de causa. Então, o termo, né, marketing de causa surgiu lá em 1983 com a American Express, que ela financiou a reforma da Estátua da Liberdade através de uma ação social nos Estados Unidos lá. Para cada transação que ocorresse em determinado período ali, era doado 1 centavo de dólar, né, para essa reforma. E a cada novo cartão emitido, $1 era doado para essa causa, né, para a reforma aí da Estátua da Liberdade. E na época foi um sucesso, arrecadaram milhões e milhões lá para essa reforma. Né? E eu vejo que o marketing de causa, desde o início, lá quando surgiu, é aquela questão que a empresa ela transcende o seu propósito inicial ali de lucro mesmo, né? Os negócios existem para gerar lucro, gerar dinheiro, enfim. Né? Mas ela chega a um ponto que ela não é só isso que importa. Ela consegue enxergar outras coisas e volta o olhar ali para a sociedade, para as pessoas em si, né? E consegue aplicar isso. Que nem nesse caso aí da American Express, financiar a reforma de um monumento, né, não só dos Estados Unidos, mas aí de todo mundo que já conhece, é um marco mundial. Então, as empresas que conseguem transcender esse parâmetro de saímos desse movimento de estamos em busca do lucro, em busca dos negócios, já conseguimos olhar para causas. É sensacional, acho que e o público, as pessoas abraçam isso, né? Isso que é algo incrível, assim. Desde que seja verdadeiro, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que é um dos pontos que a gente precisa ressaltar, essa questão do marketing de causa. Né? Eu acredito que hoje em dia seja muito difícil você desenvolver algum marketing de causa e mentir. Logicamente que tem, né, os sabidões aí, os querem sempre, os malandros aí que acabam criando ações específicas que podendo sim passar para trás. Mas hoje é muito mais difícil, porque toda ação social ela é mensurada, ela tem um prestação de conta, normalmente feita por uma associação, normalmente feita com alguma empresa que faz algum trabalho assim, tem que prestar conta. Então hoje é um pouco mais difícil de acontecer, mas obviamente que acontece. A questão acho que não é nem de mentir ou esconder, não, porque como você falou, isso daí hoje é tudo auditado, hoje a gente tem órgãos sérios aí no Brasil para acompanhar isso e graças a Deus temos isso, né? Então evita aí o desvio dessas verbas. Mas é mais a questão de talvez algumas empresas falam assim, vamos fazer um marketing de causa, mas o foco dele não é exatamente a causa em si, levantar fundos para si, enfim, né? É algo do tipo, cara, se você comprar 0,0, a gente falou aqui de 1 centavo, né, da American Express, mas algo do tipo, cara,
o mínimo do mínimo vai ser doado, que talvez não faça tanta diferença, né? Que a gente vê que há um aproveitamento da ideia do marketing de causa, mas em benefício próprio, né? E quando isso acontece, automaticamente essas empresas são canceladas, né? Hoje no termo do momento aí. Então o marketing de causa ele só funciona quando ele é legítimo, né? Sem sombra de dúvida. Eu lembro muito acho que um dos nossos os cases mais famosos, pelo menos aqui do Brasil, é o MacDia Feliz, né? Eu lembro que mesmo não sendo um dia que a gente gostaria de comer McDonald's, acabava indo lá comendo McDonald's para participar da campanha em si, né? E o McDonald's, eu também me recordo que ele foi muito massacrado, porque não sei se você sabe, mas se você fosse lá e pedisse o Big Mac, era revertido para a campanha, mas se você pedisse o número 1, que era o Big Mac com a batata e com a Coca, era um outro produto e esse produto não era destinado lá. Não entrava na lista ali. E aí, logicamente, que ele sofreu represália disso, porque todo mundo que vai lá acaba pedindo, né? Eu quero o combo, né? Eu quero o combo e tal. E aí eles acabaram colocando isso, deixando mais claro isso. E aí, depois disso, tudo gerou, né, esse resultado. Eu pesquisando no McDonald's, eu vi que eles já arrecadaram mais de 300 milhões de reais com essa ação. Então é um baita, um dinheiro legal aplicado. Alguns anos atrás também eles fizeram uma parceria que saiu só da área de saúde, que era mais voltada para infanto-juvenil, câncer infanto-juvenil. E aí depois ele foi com o Ayrton Senna, com o Dr. Ayrton Senna, para a área da educação também, né? Então ele ampliou também esse cuidado. E é muito legal, né? A gente vê que realmente são ações efetivas de grandes marcas que fazem realmente ações grandes e estão preocupadas com a comunidade, com o todo, né? Sim. Tem uma preocupação, logicamente, que a população também cobra essa ação específica, né? Hoje você tem que prestar conta também em cima disso, né? De certa forma, as empresas crescem e enriquecem, né? A custas, né, da sociedade, né, dos consumidores. Não que isso esteja errado, ela está ali por esse motivo, né? Mas como eu comentei antes, a partir do momento que ela atinge um nível que ela pode olhar para isso, né? E não estamos falando só em faturamento, né? Acho que é questão um pouco mais de maturidade também, né? Porque senão a gente fala assim, então só empresas grandes podem fazer marketing de causa? Não. Empresas pequenas, marcas pequenas podem ter esse olhar, né, destinado a causas sociais. Eu me recordo que a gente tinha um projeto, né, de venda de camisetas, tal, que a gente queria abordar o tema de Nordeste junto com cultura geek e tal. E lá no início, na hora de bolar as ideias, assim, a gente falou, e se a gente atrelar a venda dessas camisetas, uma porcentagem para alguma associação lá do Nordeste, enfim, né? E foi bem legal, né? É um projeto que durou um tempo aí, hoje ele tá em stand-by, mas foi um projeto que foi bacana a gente desenvolver já pensando nisso, né? Enfim, eu acho que tanto grandes marcas podem fazer, quanto pequenas marcas podem fazer, desde que seja legítimo, que é o ponto que a gente falou aí, né? Sem sombra de dúvida. Existe hoje, acho que a gente pode comentar depois, como estruturar uma marketing de causa na sua empresa, que é possível você fazer qualquer coisa pequena, que já é possível fazer. Não uma questão só assistencialista, ou seja, a pessoa precisa de algo no dia das crianças, eu vou lá, entrego algo e tô tranquilo com isso. As entre-safras que são sempre problema relacionado à questão social. Eu vejo o problema disso que geralmente quando é assim, se faz um grande trabalho de exposição disso, né? Do tipo, entrega de brinquedos no Natal. Nossa, aí vai lá, filma, tira foto. A gente faz um grande evento, e o resto do ano não acontece nada. É claro que a gente trouxe aí o MacDia Feliz, que ocorre um dia no ano, mas, cara, esse valor é revertido aí durante meses para as instituições, né? E nem se faz tanta campanha hoje em cima disso. Eu acho que o ruim é quando a pessoa, toma faz isso. Uma coisa pequena que é já fazer Exato. Aí se posiciona como se, nossa, uma empresa que abraça... Que cuida, que abraça a parte social. É isso que é um pouco também da questão que eu falei de ser legítimo, né? Não ter esse intuito, né? É aquela coisa. Qual a sua intenção? Qual o seu propósito na ação, né? Se você fizer e ninguém fica sabendo que você fez esse bem, vai valer a pena?
Acho que esse é o ponto, né? Hoje a gente vê até muitas tirinhas, muitos memes aí na internet disso. A pessoa vai doar uma sacola de comida, ela quer tirar uma foto pra postar, pra provar que ela tá fazendo aquilo, né? Pra ter a prova social. E não é necessário, né? Sim, e logicamente que sou super entusiasta no tema e como também fui escoteiro, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, eu sempre participei de muitas campanhas relacionadas a aspectos sociais, ambientais e tudo isso. E o que eu via muito era que nas principais datas, por exemplo, como eu comentei no Dia das Crianças aí, ou provavelmente no Natal, muitos brinquedos ficavam guardados, porque era o momento que as pessoas falavam assim, opa, eu agora preciso fazer uma ação social. E aí elas se promoviam lá e criavam uma ação e entregavam, né, para aquelas crianças. Só que, como a quantidade de brinquedos naquele momento era muito grande, e depois no restante do ano não existia nenhuma entrega de brinquedos, quando era o aniversário de uma criança em abril, ela ficava sem o brinquedo e causava um outro problema que ninguém lembrava em abril de dar um presente para uma criança. Então, assim, era uma ação, logicamente toda ação é válida, toda ação é importante, mas é interessante que a gente analise e veja qual a necessidade da instituição, né? Às vezes não é brinquedo, embora você queira dar um brinquedo para uma criança, às vezes o que ela está precisando é algo muito mais profundo, algo relacionado a limpeza, a higiene, a outros aspectos que no dia a dia é muito importante. Então, sempre a gente comenta de entender isso, já pensando como estruturar essa questão aí, né? Eu só queria tratar de um tema da OMO, que eu gostei bastante, não sei se vocês lembram, do OMO do Criança Esperança. OMO, ela tem já o patrocínio há grande tempo, né? Com a Unicef, né? Com a Unesco. E aí ela fez essa parceria com a Criança Esperança e fez uma ação, né, onde o Alok e a banda Melinho, né, criaram uma música chamada Somos, né, que tem o Homo, né, dentro dela. E aí a cada play, né, nessa música, eles iam fazer uma doação, né, e passou de 3, 4 milhões de doações baseadas nessa ação específica. Então é muito legal você ver assim grandes empresas também fazendo ações desse porte e causando também, deixando as pessoas participarem dessa ação. Então eu posso doar cada vez mais se você também me ajudar, né, a promover isso. Todo mundo ganha, né? É um jogo que todo mundo ganha. Eu sempre achava assim, quando eu via esse marketing de causa, eu falava assim, poxa, mas se a empresa ela consegue doar, por que ela não faz isso sempre? Né? Mas acho que tem a ver um pouco com a história do ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Beleza, a empresa vai ter uma ação, mas a comunidade, as pessoas vão ter essa ação? Eles estão engajados com isso? Porque não adianta também o pessoal cobrar, né? Falar assim, pô, mas as grandes empresas faturam milhões, eles podiam resolver. Tá, mas e a sua parte? Até por isso que eu mencionei, né? Não é só o grande que pode fazer, os pequenos também podem. E até a gente fala, cuidado para não fazer só pontual, né? Lembrar das crianças só no Dia das Crianças. Mas já é um passo, né? De repente fala assim, poxa, né? Só faço uma doação no Dia das Crianças. Só compro um brinquedo e entrego lá no Natal. Não, beleza, mas você está fazendo alguma coisa, né? Acho que o ponto é mais, se você puder, né, e você está engajado com isso, cara, coloque na sua consciência e faça mais isso, né? E você sempre pode. Sim. Sempre pode, porque assim, vamos analisar as micro-instituições que tem aqui na cidade. O Benaiá cresceu bastante, que é o Lar dos Velhinhos, mas numa época não muito distante, eles passavam pra gente que o que eles precisavam eram que faltavam durante o ano 80 litros de detergente. Então assim... Cara, 80 litros de detergente. No ano? No ano, né? Estamos falando aí de 6 litros por mês. Então, você não é capaz de dar 6 litros por mês em uma instituição? Imagina se essa dor de cabeça eles não tivessem mais. Olha, não, detergente, fica tranquilo que o Rick, todo mês aqui, ele vai entregar 6 litros de detergente, que é um custo baixo, né? Comparado, né, que você pode utilizar, pode usar aí, mas isso já faz diferença. Você não precisa pensar assim, e as pessoas pensam assim, poxa, mas eu vou dar só 6 litros... Não vou dar nada, então, mas é exatamente esse pensamento que não pode existir. Isso é péssimo, né? Você tem que dar o que você pode dar, fazer o melhor com o que você tem, né? Então, parafraseando Mário Sérgio Cortella,
E é exatamente isso que você tem que fazer. Então, o que a instituição precisa? Olha, precisa de fralda. Pô, legal, se nesse mês você fizer a diferença da fralda, é excelente. Se você ainda tem uma estrutura que você pode criar um projeto sustentável, onde sempre haverá entregas de fralda, porque é um consumo diário ali, é um consumo que vai existir, seja fralda geriátrica, ou seja fralda para crianças, para bebês, em orfanatos ou aspectos, institutos, enfim. É importante que você tenha isso, né? Sim, a gente sempre tem a percepção de que as ações elas só são válidas quando elas são muito grandes, né? Do tipo, nossa, se eu puder dar os 60 litros de detergente aí de uma só vez, pô, vai fazer diferença. Agora, se eu der 6 litros aí a cada mês, doar um pouquinho, ou nem os 6 litros, fala assim, cara, não, esse mês eu posso contribuir com 2. Você faz a sua parte. Exato, acho que esse ponto, né? Você tá fazendo a sua parte, né? Você não tá deixando de pingar ali, né? A gente não pode esquecer que o oceano são bilhões e bilhões e bilhões de gotinhas. É isso aí. Cada uma tem a sua parte ali. É isso aí. Né? Se cada um falar assim, não, mas eu só posso fazer isso, não vou fazer. Cara, né? E tem a ver também de ter esse olhar para o outro no sentido da ajuda mesmo e não do questionamento, né? Porque a gente pode falar, mas é um papel das empresas, é um papel do governo, grandes instituições. Não, né? A gente está falando um pouco de marketing em si, né? Que são ações mesmo que promovem isso. Mas isso pode ser feito individualmente também. É isso aí. Não, e vamos pegar o caso específico, o nosso caso, vamos dar o nosso exemplo. Poxa, a agência era numa rua onde tinha um quarteirão, 8.500 metros, que era um lugar abandonado, com matos acima de 1 metro, 1,5 metro. E fomos lá, adotamos a praça, né, sem muita expectativa, se a gente pudesse realmente fazer a diferença que foi feita. Encontramos pessoas no caminho que nos ajudaram muito, né? Obviamente que teve um grande... quando a gente falou que a gente ia fazer a praça, teve uma grande quantidade de pessoas que falaram, nossa, com certeza, eu vou ajudar, vou fazer. Né? A primeira reunião teve 7 pessoas e todas as 30, 40 que falaram que ia aparecer. Mas durante o projeto ficaram, sei lá, 5 pessoas todo sábado ali fazendo o trabalho em si, né? E sobrou muito poucos, né? Uma das pessoas até o Marcão lá, que não estava, a princípio não foi ideia dele, foi ideia nossa, mas ele contribuiu e estava lá presente, né? Com tantas filho pequeno, tudo isso, estava lá nos ajudando a fazer isso. Então isso faz uma diferença muito grande para aquelas pessoas que estavam ali. E aí a gente criou, durante os 8 meses ininterruptos, só do sábado das 8 ao meio-dia. 8 meses. A ideia era ter 5 brinquedos, foi para 14, hoje está com quase 25 brinquedos lá. Virou a Praça Valpalmira, que hoje tem, né, já é uma praça viva, é um ponto da cidade, as pessoas visitam, levam as crianças, tem até eventos lá, né? Tem eventos, Carnaval Sem Funk, Dia das Crianças, que vai ter o Dia das Crianças esse ano, tudo free, né? Tudo com patrocínio de pessoas que querem contribuir lá e fazer alguma coisa específica. Mas tudo isso foi possível porque teve uma ação, né? Um estímulo para a gente olhar para assim, aquilo e uma atitude. E se a gente fizesse alguma coisa específica, né? E, lógico, tinha o Caco, né? E o Caco, que é o nosso engenheiro que construiu tudo, né? Que nos ajudou, né? Mas todo mundo teve a sua contribuição, todo mundo pôde contribuir e fazer uma ação específica, com bola, com todo mundo. Mas o ponto aqui não é nem agradecer os voluntários, que eles nem querem eles nem ligam para essa questão de crédito, mas sim para a gente olhar para isso e falar, poxa, nós conseguimos, né, fazer uma diferença num espaço que estava perdido. Então, se a gente conseguiu, e pensando pequenininho, com rifas, com recursos próprios ali, de pedir, as pessoas foram olhando que a gente realmente estava engajado e começaram a contribuir com isso, e foi construído, né, um parquinho hoje, que está vivo lá, logicamente que gera manutenção, gera algum cuidado ali, mas é muito pequeno comparado ao que o benefício que ele traz
para a população como um todo. Sim, né? E o mais interessante, em nenhum lugar tem a menção de quem fez aquilo. Sem sombra de dúvida. E a gente, pela lei, como a gente adotou a praça, pela lei, a gente tinha uma... que é proporcional ao tamanho do seu espaço, né? Pelo menos aqui na cidade você tem, como você alugou um espaço de 8.500 metros, se eu não estou enganado, a gente tem quase 16 metros que a gente pode colocar então são quase 2 outdoors, né? Que a gente poderia colocar uma placa lá falando essa praça é cuidada pela B2S, pelas pessoas, enfim. E a gente não... A intenção... Não era essa, né? Não é o objetivo. O objetivo é que a comunidade abraçasse a causa mesmo. E a comunidade só precisava desse começo, né? Que hoje a praça, as pessoas sentem que é donas da praça. Sim. E isso é muito mais legal do que uma empresa estivesse lá, né? Causando isso, né? Trazendo. E o benefício foi dado para a população. Esse é o ponto. Cara, que você falou aí me deu um insight. As pessoas querem participar, né, de causas sociais, elas querem fazer. Eu acho que qualquer pessoa que você conversar, ela pode ter ali as suas desculpas de tempo, de falta de dinheiro, mas a vontade de fazer isso, elas têm, né? Para elas fazerem, você tem alguma dica, tipo, eu quero ajudar alguém, o que eu faço? Para onde eu vou? Preciso ter uma empresa, vou numa instituição. Se a gente pudesse montar um plano para apresentar para pessoas ou para empresas mesmo, do tipo, adote uma causa social, faça isso. Qual seria o caminho? Tem o caminho sim. Acho que o primeiro ponto, Munhão, você pode ser ou uma empresa ou uma pessoa física que quer fazer uma ação específica, né? Quando você vai ir para essa linha só para a gente deixar claro, né, que não é só a questão ambiental, que é adotar uma praça, por exemplo, mas falando da praça nesse momento, como você envolve uma questão de poder municipal, prefeitura, tudo isso, é necessário então você fazer a requisição lá e seguir as normas de cada cidade. Tem o seu projeto, né, o seu plano diretor, falando sobre essa questão de adoção de espaços públicos, que aí você fica responsável por um período, né? Você tem esse período e você não pode fazer tudo naquele espaço público, você tem que apresentar um projeto que você vai fazer tudo isso. Afinal é um espaço público, né? Não é seu. É um espaço público. Você cuida, você não pode murar aquele espaço, né, e se tornar seu, nem colocar alguma coisa que comercialize ali sem a prévia autorização. Então, nesse primeiro aspecto, esse é o ponto que a gente trata. No segundo ponto, você tem que avaliar quais são as diretrizes, no caso da empresa, que estão associadas a causas que você quer atender. Veja, não faz muito sentido, eu não tenho uma ligação com educação. Eu vou criar ações relacionadas com a educação. Às vezes o seu lado é muito mais ambiental, por exemplo, né? Ou infantil. Né? E a própria empresa ela vai gerar essa linha, né? Imagina como empresa que tem o foco talvez em indústrias químicas. Poxa, o ambiental seria bem concentrado tá ali, direcionado. Estaria bem colocado. Então, primeiro você tem que alinhar essa questão de causas alinhadas a esse aspecto da empresa, política da empresa, diretriz da empresa, diretriz da causa. E não adianta também, por exemplo, no caso de uma indústria química, né? Faço várias ações ambientais, ajudo não sei o quê, e do outro lado está despejando dejetos no rio, enfim, né? Eu acho que é por isso que tem que ter esse alinhamento aí. Depois definido qual a causa que você vai escolher, você precisa definir o seu time que você vai trabalhar nessa causa, né? Então, na empresa pode ter algumas pessoas que vão querer participar disso. Normalmente, quando você traz um projeto para a empresa, muitos têm já esse ímpeto de fazer uma coisa social, como você mesmo disse, mas elas não têm o que fazer. Mas aí você encontra essas pessoas e ser direcionadas, né? E se direciona. E aí você cria com elas um plano de trabalho. Como que vai ser essa ação? Qual que é a nossa expectativa? O que nós queremos atender? Qual é o tempo disso? Quando serão os encontros? Né? Porque esse grupo, né, que nada mais é que um projeto mesmo, que você vai começar a adotar ali, esse grupo precisa entender isso, né? Como que eu vou fazer isso? A gente trabalha, a gente gosta muito, né, do 5W2H, que lá o que, onde, quando, por quê e quem, né? E quem. E how much, né?
como e quanto vai custar. É importante a gente ter essas 7 frentes alinhadas e respondidas nesse projeto para que a gente saiba e todo mundo esteja de acordo. Ok, no nosso caso, vamos dar um exemplo. Olha, os encontros serão das 8 até as 11h30, todos os sábados. E é muito importante todos os sábados ter alguém fazendo alguma coisa na praça, porque é exatamente essa constância que vai realmente dar a credibilidade do que a gente está fazendo. Sim. Então a gente não pode falar, esse sábado não vai dar para mim, esse sábado também não vai dar para mim, então hoje não vamos, então. Não pode. É igual ir pra academia, né? O primeiro que faltou já era, pronto. E pode ser que nesse sábado especificamente a gente ia receber uma doação legal de alguém que passou lá e viu a gente. Então é importante criar, né, essa estrutura. Depois disso, você já tem então a sua causa que você quer atuar. Já tem o seu time formado, né, o seu time de projeto formado para fazer. Está na hora então de informar, né, quem? O restante do time que vai começar a fazer esse trabalho. Então, simplesmente numa empresa. Uma empresa tem 500 pessoas. São 500 possibilidades de ajuda, são 500 oportunidades de ajuda. Né? A empresa ela pode também contribuir, ela vai contribuir. Né? Mas é importante que a gente tenha também, além desse time, vamos pensar um time de 10 pessoas aí, também comunicar internamente essas pessoas. Outro ponto é comunicar quem? Os clientes dessa empresa. Que você está fazendo essa ação. Você gera uma rede, né? Esse é o ponto. Você vai gerar uma rede social do bem, uma rede que vai trabalhar para o bem. E os fornecedores também. Eu acredito que seja essa linha de você informá-los que você vai fazer uma ação específica. Muitas empresas podem contribuir com dinheiro, outras preferem contribuir com alguma coisa específica. Vou construir uma praça, eu vou mandar então madeira tratada, eu vou construir uma base de educação, eu vou alugar o container para isso. E essas empresas, né, essas pessoas, essas parcerias que estão ajudando você nesse projeto, que também querem ajudar, mas não sabem como, vai contribuir dessa forma. E aí, eu acredito que é só realmente fazer o projeto rodar e prestar conta de tudo que está acontecendo. É muito importante isso. Então tem um fechamento. Então, fechou esse mês, o que a gente programou fazer? A gente programou fazer 5 brinquedos. Fizemos quanto? Fizemos 6. Pô, que legal. Né? Vamos informar todo mundo que ultrapassamos a meta. Ou não, só conseguimos fazer 4 porque as doações não foram tão generosas. A gente acabou não conseguindo concluir o nosso objetivo, mas no segundo mês nós vamos avançar mais. Eu vejo que dessa forma a gente teria um projeto inicial. Logicamente são muitas vertentes, mas para a gente falar aqui no podcast, eu acredito que seja essa linha. Não, perfeito. E a gente começa a entender que é um projeto como outro qualquer, né? Que a gente tem que pautar início, meio e fim, e quem vai fazer o quê. E acho que o principal ponto que você falou é a constância. A constância, né? A disciplina. Eu imagino 8 meses para fazer a praça, para ela tomar forma. Hoje você olha e fala assim, nossa, que legal, a quantidade de brinquedo, a quantidade de crianças brincando, o que ela agregou ali para a comunidade ali ao redor da praça, né? Mas lá no início eu olhava e só via mato. É isso aí. Aí vai um dia, hoje a gente vai capinar aqui, vai tirar todo o mato. Beleza, no segundo dia, cara, o que a gente vai fazer? Poxa, eu não tenho madeira para fazer tudo. Eu vou fazer, sei lá, um escorregador, enfim, eu não sei a sequência exata que foi feito, mas... Cara, é isso mesmo. É aquele pouquinho todo sábado ou todo dia. Porque como era uma área de 8.500 metros, todo sábado tinha coisa para fazer. Assim, mesmo sem madeira, e normalmente em 5 pessoas, 6 pessoas para 8.500 metros, é muita coisa. Então, assim, você sempre vai ter alguma coisa para fazer. A gente sempre alinhava para ter um material preparado no sábado ali. Então, a gente recebia na sexta o material para que no sábado as pessoas fossem lá e tivesse trabalho para todo mundo para terminar pelo menos o brinquedo total, né? Então, vou fazer boa parte do brinquedo. A Casa na Ar, por exemplo, ela durou aí 3 sábados, né? Então, elas foram construindo, que era um negócio muito grande. Mas a gente concentrava meio assim. Mas exatamente, tinha que ter trabalho e às vezes você limpava a praça e falava assim, poxa, não fiz nada aqui. Você não conseguia ver realmente uma diferença grande. Né? Passavam-se sábados e falavam assim, caramba, o que a gente fez? Tirou o mato, né? Mas realmente deve dar muito trabalho. E isso a gente tá falando de uma causa específica, né? Exatamente. De uma coisa pra muito avançar específica. também, para as pessoas saberem que elas conseguem fazer também. Né? Não é uma coisa... E legal que a gente foi chamado e a gente já fez mais outras 2 praças, porque a gente fez essa, né? As pessoas chamaram a gente,
para ajudar a criar outros brinquedos em outras praças também da cidade. Agora já tem know-how, né, no desenvolvimento de brinquedos aí para praça. Exatamente. Os engenheiros da Valpalmeira, que eles acham que todo mundo é engenheiro lá. Né? Que legal. E só o carro que é o engenheiro. Mas às vezes acaba até que você descobre uma nova vocação ali, né? Enfim, vocês fazendo... Assim, fazer o bem é tão legal. É tão legal, que você tá fazendo, você já tá recebendo algo em troca no sentido de... Muito mais. De vibrações mesmo, sem né? Dúvida, de estar naquele ambiente, sabendo que você tá fazendo para alguém, por alguém, e não com um objetivo financeiro, enfim, né? E existe essa possibilidade de você desenvolver novas habilidades ali, pôr em prática algo que talvez você gostaria de fazer e nunca teve oportunidade, né? Eu acho que fazer o bem só tem a agregar para as pessoas aí. Sem sombra de dúvida. Você quer falar mais alguma coisa específica do tema? Posso... Cara, mensagem final pra galera. Só acho assim, quem, né, tem esse incômodo, né, de preciso ajudar, não sei como, cara, vai atrás de algumas instituições. Se você é empresário, né, cara, conversa com a sua equipe. Se você tem uma equipe de marketing também, conversa com eles, que com certeza eles vão ter ideias, né, de como fazer esse marketing de causa, né, e isso é, além de gratificante, né, isso vai trazer benefícios para a empresa e não só financeiro, mas eu acho que quando a gente faz o bem retorna para a gente. Enfim, é isso. É isso aí. Muito legal. Eu acredito que a gente conseguiu passar com louvor aí os nossos objetivos para a galera, para o pessoal entender um pouco mais sobre marketing de causa, compartilhar a nossa experiência nisso. Isso aí. Foi muito legal. Então esse foi mais um B2 Talks.